Fala, gente linda, professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo. Desta vez iremos resolver a questão do número 132, certo? Do Enem 2024, caderno amarelo. Vamos ao texto. As fibras musculares esqueléticas não são todas iguais. As fibras lentas, olhe, as lentas, certo? Também conhecidas como fibras vermelhas, apresentam muitas mitocôndrias e são bem supridas por vasos sanguíneos. Deixe-me anotar aqui, pessoal, já fazendo aqui uma revisão com vocês para ficar tudo bem claro, certo? Observe o que o texto disse até então. Ele falou que as fibras, olhe, as fibras musculares, certo? Não são todas iguais. Até então foi isso, certo? Aí vejamos. E aqui, pessoal, ele deu algumas informações, ó. Observe. Aqui ele deu algumas informações a respeito do primeiro tipo de fibra que nós iremos falar agora, que é qual tipo? As fibras, vou colocar assim, ó, fibras vermelhas, certinho? Aí o texto diz, ó, as fibras vermelhas, elas são o quê? São chamadas também de lentas, tá certo? Não esqueçam disso, ó. As fibras lentas, também conhecidas como fibras vermelhas, apresentam muita mitocôndria. Então, deixa eu anotar aqui, ó. Aqui eu tenho a presença, tá certo? Nesse tipo de fibra, de quê? Muita mitocôndria. Muita mitocôndria e são bem supridas por vasos sanguíneos. E aqui há um suprimento, tá certo? Olha, um alto suprimento aqui de quê? Sangue, tá certo? Elas são bem supridas por vasos sanguíneos. Pessoal, deixa eu pegar só outra coisa aqui bem rapidinho, certo? Esta fibra do tipo vermelha, tá certo? Ela é uma fibra que se move ali relativamente de forma lenta, certo? Mas aí é que ela consegue, tá certo? Ficar trabalhando ali por mais tempo sem fadigar, certo? Diferente do próximo tipo de fibra que nós iremos falar. Então, veja, se aqui eu tenho muita nesse tipo de fibra aqui, vermelho, se eu tenho muitas mitocôndrias, então eu vou ter muita produção de quê? Deixa eu anotar aqui bem rapidinho, certo? Aqui eu vou ter uma alta produção. As mitocôndrias têm o papel de produzir o quê? Produção de ATP, tá certo? Então, por exemplo, aqui, observem, em uma, deixa eu anotar aqui, ó, em uma maratona, vocês concordam que é uma maratona, tá certo? Que eu vou percorrer ali, tá certo? Que eu vou trabalhar ali um grande percurso. Eu vou precisar de muita mitocôndria para produzir muita ATP, sim ou não? Sim, tá certo? Para ir produzindo aquela energia e assim eu ir gastando, certo? E eu preciso de uma grande irrigação de vasos sanguíneos para que chegue oxigênio até essas mitocôndrias, para que elas possam fazer a respiração que é aí, aeróbica, tá certo? Que utiliza o gás oxigênio, tá certo? Mas essas fibras vermelhas, elas, tá certo? Vão aí trabalhar de forma mais lenta, tá certo? Mas com a duração mais longa, certo? Sem fadigar rapidamente. Agora, continuando aqui o texto, observe o que o texto traz aqui. Vou falar agora sobre qual tipo de fibra, certinho? Sobre as fibras rápidas, tá certo? Olha, já as fibras rápidas ou fibras brancas, então vou colocar aqui, ó, fibras brancas. Elas são o quê? As brancas, elas são rápidas, tá certo? Aqui elas são rápidas, observe. Já as fibras rápidas, ou também chamadas de fibras brancas, as rápidas,
também chamada de quê? De fibras brancas, apresentam poucas mitocôndrias. Então vamos comparar, certinho? E observe, pessoal, aqui, ó. Aqui eu tenho, tá certo? Poucas mitocôndrias, certinho? Enquanto que na branca eu tenho poucas mitocôndrias, nas vermelhas eu tenho muitas mitocôndrias. Não esqueçam disso, ó. Já as fibras rápidas ou brancas apresentam poucas mitocôndrias e recebem menor suprimento sanguíneo. Então aqui eu tenho uma menor irrigação ali por vasos, tá certo? Sanguíneos. Dessa forma, dessa forma, a distribuição das fibras dos músculos esqueléticos, os músculos que estão ligados aos ossos, certo? Do corpo, auxilia de forma diferenciada no desempenho físico de um atleta, certo? Então, o que foi que esse texto falou aqui, ó? Falou, tá certo? Sobre a diferença existente entre as fibras musculares, que não são todas iguais, tá certo? Existe aquele tipo de fibra que recebe um maior, tá certo? Uma maior irrigação ali de vasos sanguíneos, tá certo? E que possui ali mais mitocôndrias, tá certo? Para produzir mais ATP e que trabalha de forma lenta. Eu estou falando de qual fibra? Eu estou falando das fibras vermelhas, tá certo? Já em contrapartida, vai existir um tipo de fibra aqui, ó, que ela tem ação mais rápida, mas ela fadiga mais rápido também. Então ela está muito ligada, pessoal, à força. Por exemplo, o marombeiro na academia, tá certo? Ele precisa colocar, ele tem uma explosão ali, ele precisa colocar muita força. Então, aqui, pessoal, observem, tá certo? Aqui eu vou ter que trabalhar. Ela trabalha com. Está ligada a muita força, tá certo? E uma certa ali o quê? Explosão. Não esqueçam disso. Aqui, ó, elas vão ser rápidas, tá certo? E vai fadigar mais rápido. Essas rápidas aqui, ó, elas possuem poucas mitocôndrias, então produzem menos ATP, tá certo? Pois recebem uma menor irrigação de vaso sanguíneo ali, trazendo oxigênio. Não esqueçam disso. Então vamos ao comando da questão agora, pessoal. Observe. Um atleta que sonha em disputar os Jogos Olímpicos e tem uma maior proporção de fibras brancas. Ele tem mais o quê? Fibras brancas. Que são as lentas ou rápidas? Vamos colocar aqui, elas são o quê? As rápidas, não esqueçam disso, observe. Tá certo? Ele tem uma maior proporção de fibras o quê? Rápidas do que, do que se eu comparar com as vermelhas. Teria mais vantagem na realização de qual prova, da qual prova a seguir. Observem, aqui eu tenho a letra a letra B, a letra C, a D e a E. Cuidado em uma coisa, se ele tem mais fibras brancas, é certo que ele não vai conseguir, tá certo? Ter vantagem em um esporte, tá certo? Em uma prova que exija um grande percurso, tá certo? Entretanto, se for uma prova que exige mais força e rapidez, ele vai se dar bem. E aí eu pergunto a vocês, observem, o triatlo, o salto em altura, a marcha atlética, a maratona aquática ou o ciclismo precisa de mais rapidez e força, tá certo? E aí, pessoal, o gabarito aqui é a letra o quê? Salto em altura, porque você corre, observe, ali eu tenho uma explosão, tá certo? Ligada à força. Eu vou correr e vou saltar. Então aí eu vou precisar de fibras o quê? De ação rápida, tá certo? Que fadigam rápido. Então salto em altura, o salto em altura aqui seria o gabarito. Por que não é o triatlo? Porque o triatlo envolve o quê? Ele vai envolver a corrida, tá certo? E aí, a natação e o ciclismo. Então, imagine aí, tá certo? Eu fazer essa modalidade aí, englobando isso. O triatlo vai envolver ciclismo, tá certo? Natação e corrida. Vocês acham que eu vou precisar de muita energia para exercer tudo isso, ou não? Toda essa maratona. Então, preciso, certo? Então, por isso que aqui eu não vou ter vantagem se eu tiver um maior número de fibras, o quê? Rápidas, porque aqui, pessoal, olha, eu preciso de fibras que trabalhem em longa duração, certo? E que vão produzindo ali o quê? É, ATP, porque o triatlo, tá certo? Ele exige aí, tá certo? Uma longa duração para ser cumprida aí
a prova. Depois a marcha atlética, a mesma coisa, tá certo? Tem longa duração, então deveria aqui ter um maior número de fibras vermelhas, assim como no triatlo, certo? A maratona aquática também na mesma linha de pensamento, veja, a maratona aquática, para ficar para cumprir ali, tá certo? Todo aquele percurso ali na natação, eu vou gastar muita energia, sim ou não? E eu preciso das fibras vermelhas trabalhando ali por um período, tá certo? Longo. E depois eu vou aqui no ciclismo em estrada. Também eu vou precisar do maior número de. Também aqui eu vou precisar do maior número de quê? De fibras vermelhas. Certinho, pessoal? Não esqueçam que as vermelhas, chamadas de lentas, tá certo? Elas realizam ali o trabalho dela de forma relativamente mais lenta, mas que demoram mais a fadigar. Por isso que a letra A, C, a D e a E exigem mais fibras vermelhas, tá certo? Porque o percurso é maior, tá certo? Então eu tenho que ter essas fibras aí trabalhando por mais tempo. E precisa de uma maior irrigação aí de vasos sanguíneos, presente nas vermelhas. Já o salto em altura, veja, eu vou correr ali e saltar, então ali eu preciso de quê? De uma força, tá certo? De uma explosão, de uma rapidez, e isso está ligado às fibras do quê? Brancas. Eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, que nós iremos atender a todos com o maior carinho e a maior atenção, tá certo? Com cada um de vocês. Deixa o like no vídeo se foi útil, tá certo? Continue acompanhando o nosso canal, acompanhando a resolução de questões, tá certo? E a parte teórica também aqui do canal. E assim, pessoal, nós iremos crescendo juntos, certo? Forte abraço, tchau, tchau. Fiquem bem e continuem focados.